Boa noite, meu querido. Hoje é dia 16 de setembro de 2016. Nesse domingo que passou, eu tive ido nas igrejas levar a mensagem qual me foi passada a respeito do jejum. E eu pude dizer que fiquei bem frustrado diante do que eu vi. Eu fui em todas as igrejas do Rio de Janeiro entregar um comunicativo onde a gente estava programando um jejum nacional vestido de pano de saco do dia 1º de outubro de 2016, mas na maioria das igrejas não fui muito bem recebido. Teve igreja até que eu por pouco fui expulso. Infelizmente, aonde a gente não espera, aonde não esperava que pudesse acontecer, aconteceu. Vemos que a apostasia está entrando nas igrejas e as pessoas não estão mais dando crédito à palavra do Senhor. A Bíblia me fala de um certo homem chamado Eli, aonde ele deixou os seus filhos fazer o que iriam e de repente ele caiu e morreu. A Bíblia me fala também de um certo homem chamado Saul, aonde o seu ego falou mais alto e o Senhor manteve ele em vida até que ele viesse a falecer. Ele foi atormentado pelo espírito maligno até ele viesse a falecer. Muitas das vezes Deus deu a ele na mão de Davi, mas Davi não tirou a vida de Saul, respeitando a soberania de Deus. Que está escrito que Deus constitui reinos, Deus ele faz os céus e a terra, e ele constitui os reinos. E Davi respeitou a autoridade do Senhor. Vemos também um homem chamado Nabucodonosor, aonde ficou por ano pastando. Eu quero levar a vocês nessa palavra que aquele que não ouve a correção de Deus, algo vai acontecer. Eu tenho perdido noite de sonos aonde o Senhor não tem deixado dormir, me incomodando para vir falar com vocês a respeito que Ele está à porta. Eu não quero que a ira do Senhor venha cair sobre a minha família, sobre a minha casa. Portanto, eu estou fazendo o que o Senhor tem pedido para fazer. E eu peço aos demais irmãos que me ajudem, se puder, pois os grandes líderes das igrejas não estão ouvindo a programação do jejum nacional. Meus amados irmãos, ano passado eu estava na igreja Deus e Amor, no centro da cidade do Rio de Janeiro, Senador Pompeu, aonde eu dobrei meu joelho e orei. E ali eu pude ver um grande tornado, furacão se formando. E eu não vi aonde foi, eu não pude saber aonde foi, mas eu via ele se formava e era muito grande. Ele chegava, ele tocava o chão e ele era muito grande, dos céus até o chão. Um tornado, um furacão, eu nunca vi semelhante. E nessa madrugada de quinta-feira para sexta, eu tive um sonho aonde eu via as folhas rodando no ar. Essa folha que
ela é as folhas, como se fossem as folhas e destroço de furacão. E eu falo para meus amados irmãos que o Brasil não viu nada igual que está para acontecer. O que está escrito, eu não posso mudar. O que foi falado, está falado e não pode ser voltado atrás, porque a palavra do Senhor não volta atrás. Ano passado também eu pude ver aonde o sol brilhava mais forte e esquentava. Logo após a lua bateu 50 graus os termômetros. Assim também me fez saber o Senhor na palavra de Jeremias 5, Jeremias 23, aonde ele diz: ai dos pastores e dispersos, desgarra minhas ovelhas. Ele dizia que ia trazer a seca sobre o Brasil, porque o país está voltado à idolatria, às coisas da carne, e não voltado às coisas espirituais. O homem tem se esquecido de Deus, os pastores têm vivido das ovelhas e fazendo e não agrada ao Senhor. Estão mudando a lei da Bíblia, da palavra sagrada, e constituindo leis dentro das nossas igrejas. O Senhor não tem se agradado porque o mundo está entrando na igreja e não a igreja conquistando o mundo. Quero dizer para meus amados irmãos que a máquina de cartão de crédito já tem entrado nas igrejas. E esta tal igreja, se não retirar essas tais máquinas, elas vão estar compactuando com o anticristo. Elas vão estar compactuando com o sinal da besta. Os pastores, como líderes, têm que saber domar e guiar as suas ovelhas em pasto verdejante. E as ovelhas estão comendo comida requentada, estão comendo alimento já quase estragado. Vemos muitos se alimentam das ovelhas, mas pouco fazem por ela. Não estão cuidando dos órfãos e da viúva, não estão fazendo o que o Senhor mandou fazer, cuidar dos estrangeiros. Meus queridos, o Brasil vai passar pela seca. E eu falo, o Brasil não tem profeta, não tem pastores à altura para clamar ao Senhor, para isso não aconteça. Se tem esses pastores, então que orem para que a represa volte a brotar água, porque os pastores estão corrompidos, campanhas de prosperidades são feitas. A palavra do Senhor tem sido misturada, mas o Senhor descerá com a taça da ira dele sobre o Brasil. Então eu peço aos pastores que se dizem profeta, que profetizam, que venham profetizar sobre as nascentes dos rios, porque as nascentes irão secar. Eu quero ver esse pastor se levantar com autoridade para clamar ao Deus do céu, Todo-Poderoso, Deus de Israel, para que não venha vir a seca sobre o Brasil, para que não venha vir sobre o Brasil esse furacão nunca visto antes. Senhores, o Senhor tem tirado meu sono para falar com vocês. Há pouco tempo eu falei
eu entreguei uma carta a um pastor, a qual eu não vou citar o nome, e o Senhor falava para ele tomar uma posição diante do Brasil. Eu não dormi a madrugada toda, aonde eu pude ver os anjos, aonde eu pude sentir os querubins, aonde eu pude ver a magnitude do Senhor. E eu não dormi, meus amados. Foi entregue a carta. E se espera que esse líder venha a fazer o que Deus mandou. Porque a palavra diz que quem não ouvir a palavra daqueles que forem pregar o Evangelho, será para ele pior do que Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Eu não quero que a ira do Senhor venha cair sobre o Brasil. Eu não quero que a ira do Senhor venha cair sobre a minha família. Portanto, eu falei: senhores líderes, proclame um jejum nacional de arrependimento, para que o Senhor possa olhar para essa nação com um olhar satisfeito, com um olhar satisfatório, vendo que ele não é esquecido entre as nações. Porque está escrito: feliz a nação, os judeus ao Senhor. O Senhor, o Deus de Israel, Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Ele é o Deus de guerra. É o Deus que não poupa em irar-se. O Senhor de Israel, Ele está cobrando da nação brasileira para que se levante, para que clame em espírito e verdade, para que se vista de pano de saco, porque próximo está, meus amados, de não podermos mais pronunciar a palavra do Senhor, porque perto estamos da grande tribulação aqui no Brasil, aonde não vai se poder falar mais o nome do Senhor. Anote, eu estou te falando. Os cristãos vão ser perseguidos aqui no Brasil, aonde não vamos poder mais falar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar limitados. Então eu falo: clame, busque enquanto há tempo. Louve enquanto há tempo. Porque assim o Senhor me falava, Ele ia tirar o Espírito Santo dessas igrejas onde estão cheias de apostasia, aonde não fazem mais a vontade dele. Eu falo, senhores pastores, tirem a máquina de cartão de crédito das suas igrejas, comece a orar pelas primeiras obras, primeiro amor. Saiba que o Senhor, Ele te chamou de graça a dar, de graça a receber. Olha pelas causas das viúvas, dos necessitados. Vamos nos unir, esquecer praga e denominações, unir-se em um corpo só, um corpo de Cristo, esse corpo que vai estar lá no céu, um corpo santo. Meus amados, não despreze a lei do Senhor. Nós falamos de vestir pano de saco, muitos falaram que isso é do Velho Testamento. Mas eu também falo que também está no Antigo Testamento sobre o dízimo. Se é abolido vestir pano de saco para se humilhar diante de Deus, se é abolido tantas práticas como o batismo, como ceia, várias coisas que estão abolindo dentro das igrejas, então eu peço aos senhores pastores que sejam radicais e tirem também o dízimo das suas igrejas, porque, pelo que eu sei, está escrito em Malaquias sobre o dízimo, e Malaquias é Antigo Testamento.
Senhores, quando se trata de benefício próprio, vocês usam o Antigo Testamento. Mas quando trata de fazer o que Deus manda, vocês só citam o Novo. O Senhor não veio para tirar a lei e para abolir a lei, mas o Senhor veio para cumprir. O Senhor não veio para pôr margem entre a lei e a graça, mas ele veio para mostrar que é mais difícil viver na graça do que na lei. Então, vamos ser sensatos, senhores pastores, bispos do Brasil, e vamos fazer o que é certo. Porque grande ira vem o Senhor sobre essa terra, de ponto que vocês não há de conter. Não há de conter a ira do Deus Todo-Poderoso sobre o Brasil. Então eu peço, programe um jejum nacional de arrependimento. Lembre do Deus que te criou. Lembre do Deus que te chamou. E faça a diferença. Porque está escrito lá no Antigo Testamento que outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o joio e o trigo. Porque o Senhor falava a mim, porque Ele mesmo viria separar o bode das ovelhas, o trigo do joio. Porque Ele tem na mão a foice, e Ele tem na sua mão cajado, para guiar as tuas ovelhas. Porque os pastores andam fazendo e não agrada aos olhos dele. E o Espírito diz às igrejas, este cedo venho. E quem ouve, diga venha. Ora vem, Senhor Jesus.